tá? Como é que tu te sente agora, tá? Que o Lionel Messi empatou contigo em número de Copa. Bom, acho que agora parou, né? Acabou essa história aí que Polga tem Copa, o Messi não tem. Mas, cara, legal, merecia. Eu, apesar de ser brasileiro, né? E essa questão do Brasil e Argentina, mas o cara. Mas tu não precisou de ajuda da arbitragem? Não né? Não precisou. precisou de uns penaltizinhos mandrake ali? Aqui a seleção, a nossa seleção era bem mais. Um pouquinho mais forte. Era mais time, né? Ô, Polga, é verdade aquela resenha do Vampeta, assim, que ele solta nos papos, assim, que a galera meio que dá uma torcidinha pra não rolar um novo título mundial pro pessoal lembrar de vocês como campeão, cara. O que eu vou te falar, né? O que eu posso. Quando a gente se encontra. Acontece sim, né? Esses comentários. O pessoal. É aquelas piadinhas de bruxa, Claro, assim, né? E o pessoal tem negócio em cima disso ainda, né? Claro. Vai um que me diz, pô, minhas palestras de tanto vai acabar, não, vou dar uma segurada. Muito bom. Quero que ganhe, mas dá uma seguradinha a mais, espera. Muito bom. Cara, como é que começa a tua trajetória no Grêmio? Vamos voltar pra tua chegada no clube. Como é que é? Com quantos anos tu chega? Eu cheguei em janeiro de 96 no Grêmio. Vim pro segundo ano de juvenil. Eu sou de Santiago, né? Onde tem a Copa Santiago. Sim. Hoje é Copa Santiago. Antes era o torneio internacional Romeu Goulart de Jacques. E eu já tinha jogado 3 pelo Cruzeirinho de Santiago. Bah. Aí no terceiro, a minha família acabou cedendo, porque já vinha alguns contatos nos anos anteriores e acabou me deixando vir pro Grêmio. Era o Sérgio Vasquez, era o Quila, era o Armando Desessardes. Quantos anos tu tinha? Tinha 16. E aí tu veio pra cá pra morar no Olímpico Aí eu ali? vim em janeiro já no ônibus com o Grêmio. O Grêmio foi campeão aquele ano, que era o 7980, o time do Ronaldinho, Martini, Gavião, Rodrigo Adilson. Grau. Não, o Rodrigo Grau era um pouquinho... Já tava mais... o Rodrigo, né, subia e descia. O Rodrigo já tava mais Na adiantado. verdade, não era muito forte dele. Mas tu vem nessa época que os jogadores, tanto de Inter quanto do Grêmio, moravam nas dependências do estádio. Morava ali no Olímpico. Morei aí, então, de 96 a 2000, ali embaixo do letreiro do campeão do mundo, ali virado pra Cascatinha. Pra Cascatinha. Vamos recuperar então, tá? Daí tu chega em 96, o Grêmio sendo campeão brasileiro naquele ano. Se eu não tô enganado, quem subiu naquela época pro profissional era o Scheid, né? No Grêmio. O Scheid é 7'6", né? Ele era bem mais velho, então cara. eles já eram... Que doideira, irmão. O Scheid já tava, acho que aquele ano tava subindo o Éder, aquela geração do Éder, do Gé, o Carlos Alberto também já tava, o Gasolina subia e descia também, a mesma coisa do Grau. Gasolina e Gé intermináveis, né? Uma loucura. O pessoal jogava, bons jogadores. E aí eu retornei em Santiago em 97, jogando mais um ano pelo campeonato, nós vencemos. Aí depois subi para os juniores, era o Rogério Zimmermann, não fui muito aproveitado, mas fiquei treinando. Aí no meu segundo ano de juniores que eu comecei a jogar. Aí, volante na época. Volante, sim. Interessante isso, né? Aí com Celso Roth aí. Aí Tudo com bem? o Tonho, né? Tudo bem, Anderson? Tudo bem, bom dia. O Tonho Gil, campeão do mundo com o Grêmio. Com o Grêmio, isso. Libertadores. O filho dele, se eu não estou enganado, o Felipe Gil, hoje ele é executivo do Ercílio do time de Tubarão. Ele tá girando, assim. Ele jogava na base do Grêmio também nessa época. Também ele era 8-2, isso é. Eu sempre que eu conheci essa turma 8-2, aí ele, o Márcio Ferraz, tinha 8-1 o Guilherme Weisheimer, que joga contigo no profissional ali, enfim, era uma turma... Pitbull 8-2. O Pitbull, é verdade, cara. Tá, e aí, meu, quando é que surge assim, tipo, vamos treinar ali com os profis, chega aí. Cara, eu comecei a ir treinar em 98, comecei a subir, completar grupo ali no suplementar, ainda o treinador era o Edinho, ainda... a gente ficava ali de prontidão, né? Aguardando quando precisava. Se a verdade nos chamava, nós ficávamos ali, principalmente quem morava na caverna. Porque aí não era horário de treino, mas sempre que faltava, eles iam lá e... A mesma coisa que acontecia no Beira-Rio. Claro. Os campos suplementares eram juntos ali, tudo, então faltava, um cara machucava, puxa alguém da base. Fulano, e a gente estava sempre ali em volta, então era... Tu veio de Santiago como zagueiro ou ainda... Não, de volante. Volante. Interessante isso. Olha aí, professor. Interessante isso, né? Ainda bem que o Anderson está hoje aí, mas ele sobe profissional como volante. Como volante, né? sim. Como volante, E aí, em 98 comecei a treinar, fazer alguns treinos, aí subia e descia, não ficava definitivo. Era uma entre-safra do Grêmio daquele período histórico de títulos, né? O Grêmio ganhou títulos locais, mas deu meio que vamos reconstruir de novo aqui, né? O Brasil foi em 97 a última. Isso. Então aí teve aquela transição, aí começou a vir um monte de jogador. Mas eu peguei aquele vestiário ainda em 98, Beto, Palinha, Clóvis,
Otacílio, Clóvis faz um Goiano golaço ainda. contra o Corinthians lá naquele playoff. E nada mais, né? Pelo Peguei amor de essa- Deus. Calma, Muricy, que é isso, cara. Calma, Maurício, depois nós vamos falar de... Tem São Paulo e Corinthians hoje, hein? É que a gente dá pena de ver o atleta falando, porque, por exemplo, é que ele falou aí, do Edinho. Pelo amor de Deus. Muricy é meio. Ele é roots bem aí, humorado, mano. O Muricy não chegou a jogar com o Muricy. Não, muito sim, não. Mas né, com esse bom humor nem precisava, né? Tá demais. Mas assim, ó, e aí, meu, quando é que tu começou a ser listado mesmo? Tipo assim, ó, a primeira vez, ô, meu, tu vai pro jogo. Teve um jogo, acho que foi. Agora tu me pegou, não tem a data certa, mas o meu primeiro jogo foi o Campeonato Gaúcho contra o Lajadense, eu acho. Que o Ronaldo fez 2 gols até, nós ganhamos de não sei se foi 5 ou 6, e aquele que foi minha primeira convocação. O Dyson Santana que sabe tudo de dados, né? Aham, ele é fenômeno, né? E aí depois, em 99, aí sim, eu comecei. Aí jogamos aquelas. Teve o brasileiro, e aí depois teve aquela seletiva pra Libertadores. Isso. Isso. E aí nós jogamos contra o Santos, e aí nós jogamos. Nesse jogo é muito curioso, fala muito de volante, era o Celso Rojo, nós tínhamos 6 volantes. Olha aí. Olha aí. Aí ganhamos. Interessante. Tu olhava pro banco roteazinha. Não, era espetáculo. 6 volantes, professor. 6 Não, eu volantes, lembro que né? nós jogamos, ele jogou aquele jogo, eu, o Itaqui, o Cleison, o Gavião, o Fabinho, todos titulares nesse time. Interessante isso, né? Caramba. Que bom que E olha, aí velho. passamos pelo Santos e depois pegamos o Inter. 2 grenais, foi 1-1 no Beira-Rio e no Olímpico, mas aí o Inter tinha acabado na frente no Campeonato Brasileiro e acabou ficando classificado. Aí, cara, chega os anos 2000, que é onde vem a consolidação do teu nome, mas também veio aquele período ISL do Grêmio. E veio um monte de cobra criada ali. Veio a Astrada, a Mato, o Paulo Nunes volta pro Grêmio, o Zinho chega. Ali foi um espetáculo, né? Como a gente costuma falar, o show da Ivete, né? A apresentação, tudo, olímpico. Eu, infelizmente, não participei porque eu tinha feito uma cirurgia de cartilagem. Mas foi engraçado isso aí, porque quando nós fomos para Gramado em 2000, era aquele glamour todo, né? Contratações de tudo que é lado, os caras chegando com moral. E o Leão não me queria no grupo. Eu e o Gavião. Né? Pra variar o Leão sempre enchendo o saco, né, velho? E aí, felizmente ou infelizmente, não sei, tive essa lesão lá na pré-temporada de menisco, né, e cartilagem, acabei ficando 60 dias sem jogar. E nisso nesse meio tempo teve a festa, a apresentação aí no Olímpico, aquela coisa toda, daí ele foi teve aquele, era o Tereza Herrera, né, que existia na Espanha, existe ainda, que ele acho que foi quando ele foi demitido, né? Até no avião, eu fui demitido, não sei como funcionou isso. E aí eu fiquei recuperando, aí depois entrou o Antônio Lopes. Delegado. Isso, e foi meio curioso, porque o Grêmio vinha nessa transição e realmente não estava apresentando nada, estava sendo muito cobrado. Eu não lembrava que o Antônio Lopes tinha treinado o Grêmio. Sim, E aí, O Inter era o técnico, o Léo era o técnico do Inter. Terminou o ano, o Grêmio contratou. Depois dessa seletiva aí. O Leão é o treinador do Inter no gol do Dunga, né? Nessa seletiva. Não. Isso. O Inter escapa do rebaixamento. Né, com o E gol aí do vai pra Dunga, seletiva. Aí vai pra seletiva. Isso aí. E aí depois termina a temporada e o Grêmio contratou. Mas sabia que o Polga tem uma história interessante com jogadores considerados assim, craques, né? Esse Grêmio tinha muitos craques de bola, né? E no Penta também, não vou nem citar. O segredo principal do sucesso de levantar a taça, botar a medalha dourada no peito, é ter essa mescla de jogadores com esses perfis assim, o boleiro, o quieto, o do pagode, o crente, o da muvuca. Esse é o segredo para ganhar título? cara, tu sabe que o futebol mudou muito, né? Tudo mudou muito, muito rápido. Mas os grupos que a gente pegou, vencedores, se tu pegar jogadores também que venceram, a mescla é enorme dentro do vestiário. Tem de tudo, mas ao mesmo tempo tudo fecha, tudo se encaixa. Mas precisa sim. Tu não vai conseguir vencer só com jogadores certinhos, ou só muito menos com lixos, como falam, entendeu? Tu precisa ter essa mescla, essa questão, mas o mais importante de tudo é o respeito, né? É aquela coisa de poder um cobrar o outro dentro do jogo, mas acabou aquilo lá fora, depois é respeito, entendeu? Tu tem que ter essa intimidade, essa particularidade de um poder cobrar do outro e lá dentro, porque todo mundo quer vencer. Então tem que ter essa questão do respeito, pode xingar, cobrar, mas morreu ali. Agora, quando isso não acontece, aí o vestiário é minado, aí... 2001 chega o Tite, depois do Campeonato Gaúcho, né? Ele vem pro Grêmio. É ele que te transforma em volante? Em zagueiro? Eu vou voltar só um pouquinho, Adams, a questão de 2000 ali, né? Daí nas semifinais do Campeonato Gaúcho, de 2000...
era contra a Juventude. Sim. E eu tava parado há 60 dias, praticamente, 55. O Antônio Lopes foi lá e eu nem tinha começado a correr ainda, porque eu não poderia, não tinha como colocar o peso em cima do joelho, porque a Tinha nem cartilagem... tração ainda pra fazer. Isso. E então ele foi lá e disse: não, tu vai jogar. Tu vai jogar comigo. E eu em cima só no gelo e com tratamento, com o Rossato. E aí, só que eu, né, moleque, subindo. E aí eu disse: bom, vou pro campo, né? Comecei a correr. Eu sei que eu participei de um treino tático e o treino depois, o rachão. E fui pro jogo contra a Juventude no Olímpico, um sábado à tarde, chovendo pra caramba. Ganhamos 2-0. Com dois gols do Ronaldo, um de falta, e passamos pela Juventude. Depois também acho que foi lá em Caxias, o segundo jogo, e foi aquele campeonato que nós perdemos a final pro Caxias depois. E aí depois começou a João Avelange. E aí eu não me recordo se foi com o Lopes no início ou já se foi com o Celso Roth. E eu acho que começa com o Antônio Lopes e o Celso entra ali. E depois pega, né? Que nós fomos até a semifinal também, perdemos pro São Caetano. Aquilo foi um pecado. E aí depois acabou o ano e aí nessa transição, né, o ano seguinte entrou o Tite. E o Tite chegou no Grêmio com 38 anos. Muito jovem, né? E aquele ano chegou... 38, muito bonito. Chegou o Valdo com 39, o Mauro Galvão com 39. O Zinho já era veterano. Todo mundo, o clube era... E o Tite, eu me recordo, ele se agarrou na molecada, porque realmente para poder se fortalecer, pegar moral, porque veio do Caxias, nada contra, mas chegou num clube que estava ali num é um salto de carreira, né? E então, mas ele demonstrou toda a condição dele, né? E ali foi, eu acho que o principal dentro da carreira dele vitoriosa, e ainda tem muito pela frente, mas aonde ele conseguiu demonstrar realmente, fez um bom trabalho no Caxias e ali, e no Veranópolis também, antes ainda. Mas no Grêmio foi o grande... Quando o Poga fala isso, o Tite chegou com 38 e tinha jogadores com 39, cara. Olha que loucura. Mas aí quando o grupo fecha, bola, né? E se a gente for voltar um pouco mais lá atrás, cara, tanto o Grêmio quanto o Flamengo, campeões o Grêmio e o Flamengo, campeões do mundo e da América nos anos 80, eles são treinados por treinadores extremamente jovens. Sim. O Carpegiani tinha acabado de largar do futebol. Mas olha, tem uma diferença, porque o Carpegiani era um craque e virou treinador. O Tite era um cara do Caxias. Ok, mas beleza, mas eu tô dizendo de ser jovem. O Espinosa eu acho que tinha 33, 34 quando o Grêmio foi campeão do mundo. E o Tite parou de jogar cedo futebol, né? Em função do jogo. Em função do jogo. Mas é isso que eu te falo. Mas como é que é isso que eu queria perguntar pra ele. Como é que é assim quando um treinador jovem chega no grupo? É inevitável que os jogadores mais cascudos vão lá e vão ser, tipo assim, os... Atestadinho. Os avalistas, né, digamos assim. A aceitação, ela é... E aí eu entro nessa questão do futebol, mudou muito novamente. Naquela época, em janeiro, se apresentavam 50 jogadores. Né? A apresentação era incrível, vinha jogador de tudo que era lado, que era do clube, e retornava, era 50. Aí ali tinha que fazer já tinham, acho que uma lista na cabeça deles. Tu imagina o Polga vendo os boca braba voltando. Olha ali. Nada a ver. Mas só que era assim, né? Eu lembro que depois que define o grupo, 30 jogadores, de 30 tu tem 5 abaixo de 24 anos. O resto é tudo acima de 24 anos e aí vai até os 40. Hoje não. Hoje tu tem 30 jogadores, são 5 acima de 30 e 25 abaixo de 23. Então é difícil para o treinador também, porque esses jogadores mais... Eu penso assim, esses jogadores mais antigos, cascudos, eles já têm a experiência, bagagem, alguns de vencedores, já têm a malícia. E já provaram, já jogaram. Esses novos hoje... Eles ainda não provaram, não conquistaram nada e já exigem, né, um espaço que não... Tu vê como tu vê que o futebol ele é interessante, ao mesmo tempo especial, porque ele realiza reencontros. Década de 90, Antônio Lopes vai lá e dá pro Polga o recado que ele vai jogar. Em 2002, ele reencontra o Antônio Lopes na comissão técnica. Eu ia fazer essa linha do tempo boa que o Pedro veio. E com o Tite também. 2001, eu falei pra ele, quando eu retornei pro Brasil e fui pro Corinthians, e foi engraçado essa situação, porque ele estava sendo cogitado para a seleção. Ele só não aceitou em dezembro de 2012 a seleção, naquela transição ali, né, que acabou, acho que o Brasil estava sem treinador para o sorteio da Copa. Porque ele tinha o Mundial? Isso, era o Mundial, então ele não quis largar o Corinthians. E aí, mas para minha ida para a seleção, ele foi fundamental. Claro. Então, as coisas, depois eu cheguei lá e falei, o momento era o inverso. E quando é que ele foi? Mas quando é que ele chegou para ti assim, ó, cara, vamos te fixar como zagueiro aqui, e aí tu vira aquela capa da placar do Anderson em Polga. O Caxias dele era 3-5-2, né? Venceu. Interessante, né?
E então ele chegou no Grêmio e, quer dizer, isso são palavras, né? Que ele chegou. Claro, o produto, né, no Caxias era mais difícil, era limitado. Ele chegou no Grêmio, todo mundo tem qualidade. Todo mundo. Tem vários jogadores e todos jogam, todos. Né? Então é diferente um treinamento, uma questão toda dessa. E ele queria já... mas eu acredito que o 3-5-2 no Grêmio surgiu em relação a essa. O Grêmio, aquela transição de 2000 que não fortaleceu, porque contratou Marinho, Nenê, o Claudio Miro veio depois. Então, passou vários zagueiros e o Grêmio não fortaleceu defensivamente. E não é isso, porque defensivamente não é a zaga, entendeu? Então, se tu parar pra pensar... Não, era muita qualidade. Aquele início, aquele tripé... Né? Não, mas é isso que eu te falo. Tu jogava contigo o Marinho, o Roger jogava às vezes como zagueiro também, até, né? Como ele fez aquela cirurgia de joelho, o joelho não fechava, ele pegou uma bactéria, ele não jogava, né? O Roger nem jogou. Praticamente o Roger era banco. Aí o lateral era o Rubens Cardoso, na direita o Marinho, Mauro Galvão e eu, pela esquerda. E na lateral direita, Lima e Rubens Cardoso. Jogador de bola. Chutava falta. Mas aí entrando nessa questão que eu te falei, como surgiu o 3-5-2, contrataram o Mauro Galvão. O Mauro Galvão tinha que jogar para dar experiência. Só que 2 zagueiros o Mauro não vai jogar nunca, porque ele não tinha mais a força. 40 anos. A carreira inteira jogando de central. O Mauro Galvão... 40 anos. Em 2001, na Copa do Brasil, o Mauro Galvão tinha quantos anos? 41. 41, né? 41, e quando ele foi campeão brasileiro, 79, com o Inter em 79, ele tinha 17. Né, cavalo, né, velho? Senhor jogador. Ele é o cara que tem maior tempo de intervalo entre um título e o outro. Ele foi campeão com o Inter em 79, foi campeão com o Vasco em 97. Agora tu vê as referências de idade. E já tinha dessa sido em época. 96 com o Grêmio. O Polga lembra aqui, o Valdo, que já tinha uma história do Grêmio, e o Mauro Galvão, 39 anos cada um. Pra botar a mão na moleirinha da molecada também. Garanto que foram importantes. Tá na moda, tá na moda bater no Tite, porque o Tite não venceu 2 Copas do Mundo, né? Mas ninguém tá analisando mais o trabalho, que ele fez bom trabalho. Mas olha o legado que o Tite deixou para alguns jogadores daquela época. Outro deles, que é nosso brother, tá sempre aqui, o Tinga. Sabe, o Tinga surge como meia no Grêmio e ele se fixa como um volante selecionável, né? Ele joga eliminatórias naquele Grêmio do 3-5-2, né? Tyson é uma invenção do Tite. Então, assim, é um legado muito forte. Essa é a minha questão do stopper, né? Como o Tite falava. Claro. Porque eu tinha facilidade de passar direita e esquerda, então eu acabei. Ele falou comigo, eu disse: não, e eu jovem, né? Eu quero jogar. Qual é a tua altura, Paulo? 1,82. Altura padrão. Mais, né, cara, falou disso do Tite, eu me lembrei daquela linha do Inter da Sul-Americana. A linha do Inter da Sul-Americana que ele acomodou todo mundo que tinha pra acomodar. Né? Tipo assim, era cara, todo mundo zagueiro ali. Esse time do Grêmio que o Polga tá falando aí, além de tudo, ele jogava um futebol muito bonito. Porra! Eu lembro, teve uma época assim, tu sabia já que o Grêmio ia ganhar, tu ia saber como é que o Grêmio... Nessa Copa do Brasil o Grêmio ganhou, claro que a final com o Corinthians é um negócio especial. É óbvio, tu faz 3-1 no Corinthians, depois tem empatado, o jogo tava perdido. Dando totó de bola, podia ter sido 4. Mas eu acho o jogo com São Paulo mais impactante. O São Paulo lá que o Grêmio fez 4-3, né? Foi detalhe. Quanto é que foi o jogo de ida mesmo, que eu nunca lembro? Qual? O Grêmio e São Paulo. Acho que a ida foi 4-3. Não, 4-3 é lá no Morumbi. Aqui foi 2-1, eu não lembro agora. E o que Mas falando isso, essa questão do jogar, o que acontece? Se eu fosse treinador hoje, que não acontece muito. Eu acredito que o Botafogo está fazendo isso hoje muito. O Renato também está tentando. O Renato fez isso quando venceu ali a Libertadores. O que acontece? A tua equipe tem que jogar de uma forma. Tu tem que trabalhar e jogar de uma forma. Sempre. Tu não pode mudar cada jogo em cima de um adversário. Sim. Isso fortalece o teu grupo, né? O jogador sabe o que tem que ser feito. Em 2001 a gente era assim. A gente jogava no Olímpico assim e jogava fora. Nós jogamos dessa forma. Quando encontrava uma equipe que tinha alguma coisa, um ponto forte, né? Jogava e que a gente tinha que ter um cuidado maior, a gente tinha atenção àquilo. Mas não mudar jogador, não mudar estratégia em função do adversário. Não. Tem que fortalecer a tua equipe e tu jogar de uma forma.